Galera, bom dia! Tive que dar uma reiniciada no computador e deu uma atrasadinha de 5 minutos, mas já estamos já estamos a postos aqui, viu? Tive que dar uma reiniciada no computador, mas já estamos a postos aqui. Beleza? Vamos esperar a galera chegar. Beleza? Beleza. Ótimo. Vamos aguardar mais um minutinho, o pessoal chegando. Só me responda aí, por favor. E já está tudo perfeito. Deixa eu pegar aqui a nossa aula de hoje. Espera aí, só um minutinho. Por favor. Alguém pode falar? Pode falar no chat. Gente, eu precisava que você desabilitasse o seu áudio e me dissesse lá no chat se você está me vendo direitinho e se você está vendo, me ouvindo, né? Se você está me vendo e se você está vendo uma tela aí, por favor, alguém lá no chat. Não estou vendo você, mas a tela vocês conseguem ver direitinho? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Opa, beleza, a tela está aparecendo. Ah, eu e a tela. Ela tá legal. Joia, beleza. Beleza. Então, gente, o assunto hoje é sobre polaridade de moléculas, né? Mais uma galerinha chegando aí. Até que a gente dá uma completada na sala aí, tem um pessoal chegando. Deixa eu falar para vocês, ó. Para você aprender direitinho polaridade de ligações e de moléculas, você precisa saber geometria molecular, que foi a aula passada, tá? Então, se você puder depois dar uma revisada, né, em geometria de moléculas, vai ser legal. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho de geometria também, certo? Mas o ideal seria que você pegasse a outra aula e desse uma estudadinha. Aliás, pessoal, seria interessante que você visse, sim, mais de uma vez essas aulas aí, né? A gente vai colocar no plural depois e você pode assistir mais de uma vez. Só vou pedir para vocês, como eu tenho meu microfone não é muito legal, se o seu tiver habilitado, dá uma interferência aqui. Então, no finalzinho eu peço para você abrir o microfone, mas agora eu queria que você colocasse no mute, por favor, para ficar mais sossegado. Podemos começar então? Bom, então, um bom dia para vocês. Prazer estar aqui de volta, né? Segunda-feira brava, né, gente? Ainda bem que essa semana tem um feriado na sexta-feira, né? Beleza? Mas eu acho que a gente vai minimizar essa crise aí com esse trabalho. Então, vamos lá. Ó, hoje a gente vai falar de polaridade, um assunto muito importante para todos os vestibulares. E assim, ó, a gente estuda polaridade de ligações e a gente estuda polaridade de moléculas. Então, são dois itens, tá? Primeiro a gente vê a polaridade de ligações, depois polaridade de moléculas. Para saber polaridade de moléculas, você tem que saber polaridade de ligações. Tá certo? Então, a gente vai falar primeiro de ligações e depois a gente fala de moléculas. E se você puder desabilitar o seu áudio aí, eu te agradeço. Tá? Coloca no mute, no finalzinho a gente pede para você abrir para fazer perguntas, tá? Beleza? Gente, então vamos começar estudando a polaridade das ligações. Polaridade de ligações. Então vamos lá. Ó, as ligações iônicas, a gente já estudou aqui no nosso curso,
ela tem um polo positivo e um polo negativo. Lembra? O metal deu, ficou positivo, o ametal recebeu, ficou negativo. Então, você na ligação iônica sempre vai ter polos. Portanto, as ligações iônicas são sempre polares. Polares. Isso aí é legal você saber, mas só que eles vão perguntar porque é uma coisa muito óbvia, né? Se você tem polos, você vai ter... Se você tem polos na ligação iônica, toda ligação iônica é polar. Então, o que cai em provas em vestibular é a polaridade de ligações covalentes. É isso daqui que eles vão perguntar para você. E aí, gente, ó, aqui já tem a primeira informação. Olha só que de ligações, a polaridade é muito fácil de você descobrir. Então, vamos lá. Ó, se você tiver... Gente, ainda tem alguém que está com o microfone aberto e aí fica uma interferência aqui e aí dá uma atrapalhada. Então, por favor, coloque no mute o seu microfone aí. Aí no finalzinho a gente abre para, né, para bater um papo, ok? Então, ó, ligação covalente. Se você tiver dois átomos iguais, você vai ter uma ligação covalente apolar. Se você tiver dois átomos diferentes, um ligado no outro, você vai ter uma ligação polar. Gente, pelo amor de Deus, hein? Você pode até falar que química não entra na sua cabeça, mas esse assunto aqui não tem jeito. Ó, toda ligação iônica é polar, todas. Agora, ligação covalente. Se você tem um átomo ligado no outro átomo, eles forem iguais, você vai dizer que a ligação é apolar. E se eles forem diferentes, você vai dizer que a ligação é polar. Vai ficar muito claro agora nas próximas telas. Então, vamos lá. Ó, primeiro eu vou falar para você quando uma ligação covalente é apolar. Está aqui escrito de novo, ó, feita entre átomos iguais. Se você ligar um átomo num outro átomo e eles forem iguais, você vai dizer que a ligação é apolar, essa ligação covalente é apolar. E por que a gente diz isso? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Ó. Se você está ligando dois átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade entre eles. Então, a nuvem de elétrons vai ficar distribuída de uma forma homogênea, certo? E se você tem uma distribuição homogênea de cargas, você tem uma ligação apolar. Você não forma dois polos distintos. Você tem a homogeneidade de nuvens de elétrons. Então, nesse caso, você diz que a ligação é apolar. Tá claro? Então, ó, só hoje, em 5 minutinhos, terceira vez que eu estou te falando. Ó, se você ligar um átomo no outro átomo e eles forem iguais, você vai dizer que entre eles a ligação covalente é apolar. Exemplo, H ligado no H. Gente, os átomos são iguais. Então, essa ligação aqui é apolar. Cl ligado em Cl, apolar, porque os átomos são iguais. O dupla O, duas ligações apolares, porque os átomos são iguais. FF também é apolar. Ok? Então, toda vez que você liga dois átomos iguais, você vai ter uma ligação covalente apolar entre esses átomos. Sossegado? Agora, vamos supor que eu tenha dois átomos diferentes. Aqui, ó, o exemplo, HCl, dois átomos diferentes. O Cl é mais eletronegativo que o H. Então, o Cl, ele atrai a nuvem de elétrons com mais força. Pessoal, se o Cl atrai a nuvem de elétrons mais para o seu lado, aparece nele um polo negativo. E lá no H vai aparecer um polo positivo. Então, a gente diz que a ligação é polar. Tá claro? Então, átomos iguais, apolar. Se você ligar dois átomos diferentes, você diz que a ligação covalente é polar. Beleza? Exemplo. Aqui, ó. H ligado no Cl. Os átomos são diferentes. Então, aqui nós temos uma ligação polar. Aqui, ó, outra ligação polar, mais uma ligação polar, outra ligação polar. Gente, então, resumindo, se você faz uma ligação covalente entre dois átomos iguais, não vai ter polo, a ligação vai ser apolar. Se você faz uma ligação covalente entre dois átomos diferentes, você vai ter uma ligação polar. Átomos iguais apolar, átomos diferentes polar. Certinho? Aqui eu tenho outro exemplo para te mostrar. Ó, eu estou ligando H no H, dois átomos iguais. Não tem diferença de eletronegatividade, é o mesmo elemento. Tá certo? Então, nesse caso aqui, não vai formar polo. Você diz que a ligação é apolar.
Agora, se você pegar o HCl, existe uma diferença de eletronegatividade entre eles, ó. Tá vendo aqui? Quando tem diferença de eletronegatividade, o mais eletronegativo atrai os elétrons, fica negativo, e o menos eletronegativo fica positivo. Então, você vai formar um polo, por isso que a ligação é polar. Átomos iguais não formam polo apolar. Átomos diferentes formam polo, ligação polar. Gente, sossegado. Aí, eu tenho uma informação importante. Quando uma ligação é polar, ou seja, quando os átomos diametais são diferentes, quando a ligação é polar, a gente associa a essa ligação um vetorzinho chamado momento de polo ou momento dipolar. Como é que vai ser esse momento de polo? Ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Certinho? Então, quando você vai usar o polo? Quando você vai colocar o vetor? Quando a ligação for polar, ele vai apontar para o elemento mais eletronegativo. Então, ó, voltando um pouquinho aqui, aqui a ligação é apolar, porque os átomos são iguais. Então, você não vai colocar vetor nenhum. Aqui a ligação é polar, porque os átomos são diferentes. Então, aqui você vai colocar o vetor. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, vai ter um vetorzinho apontando para o cloro. Certinho, moçada? Então, o vetor, momento de polo ou momento dipolar, você só usa quando a ligação for polar. Certinho? E sempre vai apontar para o elemento mais eletronegativo. Gente, agora, deixa eu te mostrar aqui um exemplo do que eu acabei de falar para você. Ó, vamos pegar o HCl. São átomos diferentes? São. Então, aqui nós temos uma ligação polar. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, o cloro, ele atrai a nuvem para o seu lado, ó. Se ele atrai a nuvem de elétrons para o seu lado, vai aparecer uma carguinha negativa nele e uma carga positiva lá no hidrogênio. Por isso que você tem ligação polar, formou polos, um polo positivo, um polo negativo. Quem é mais eletronegativo? É o cloro? Entre o HCl é o cloro? Sim. Então, o vetor ele vai apontar para o cloro. Ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Esse vetorzinho, a gente usa a letra Mi para simbolizar, e ele é chamado de momento de polo ou momento dipolar. Beleza até agora, pessoal? Tranquilo? E aí, eu coloquei aqui para você comparar as três ligações que a gente estudou. Ó, as ligações apolares, ela tem polaridade zero. A ligação polar, ela tem uma polaridade diferente de zero. Agora, das ligações que a gente estudou, covalente e iônica, qual é a mais polar? A iônica, porque na ligação iônica você tem o cátion e tem o ânion, você já tem os polos permanentes, tá? Então, a ligação iônica, ela é mais polar do que a ligação covalente polar, que é mais polar que a ligação covalente apolar. Essas telinhas aqui eu vou enviar para você depois, tá? Aí você passa isso para o caderno, faz os exercícios da apostila, que você aprende direitinho a matéria. Tranquilo até agora? Aqui eu coloquei um exemplo. Olha só como é fácil, gente, para discutir isso. Só ocorreu aqui, ó, que entre o carbono e o cloro não é uma ligação dupla, não, é uma ligação simples. Então aqui ocorreu um erro, ó, que é uma ligação simples. Então vamos dar uma olhadinha, vamos começar aqui da esquerda. Ó, essas duas ligações aqui, ó, entre o oxigênio e o carbono. Gente, os dois são átomos diferentes. Então nós vamos ter uma ligação polar. Essa aqui de baixo, carbono e hidrogênio, átomos diferentes, polar. Carbono e hidrogênio, átomos diferentes, polar. Ó, outra ligação polar, né, átomos diferentes. Aqui, N e oxigênio, átomos diferentes, polar. Carbono e nitrogênio, polar. Só que dá uma olhadinha, ó. Essa ligação aqui é entre dois carbonos, entre átomos iguais. Portanto, essa ligação aqui é uma ligação apolar. E essa outra aqui, ó, entre dois átomos iguais, também é uma ligação apolar. Então, veja que não tem erro. A ligação, assim, saber polaridade de ligações não tem jeito de não aprender. Se você tem a ligação entre dois átomos diferentes, ela vai ser polar. Se você tem a ligação covalente entre dois átomos iguais, ela vai ser apolar. Simples assim. O bicho pega quando você vai estudar polaridade de moléculas. Polaridade de ligações é muito simples, tanto é que nem cai quase esse trem aí. O que vai cair mesmo
é a polaridade de moléculas. Gente, como é que eu vou fazer a polaridade de uma molécula? Eu vou fazer um monte de exemplo aqui, você vai entender. Ó, eu não disse para você que quando a ligação é polar, eu coloco um vetorzinho? Como é que chama esse vetorzinho? Momento de polo ou momento de polar. Certo? Ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Então, se a ligação for polar, você vai colocar o vetorzinho. Beleza? Todas as ligações você coloca o vetorzinho. Em cada uma delas você coloca o vetorzinho. Aí você vai fazer a soma desses vetores. Certo? Você aprendeu a somar vetores lá com o Luciano. Aqui você vai ter que fazer isso. Não vai ter que usar fórmula, né? Aqui você só vai ter que saber se a resultante é zero ou se a resultante é diferente de zero. Só isso. Não precisa fazer cálculo nenhum, não. E aí vai ser o seguinte, se você somar os vetores que tem na molécula e der uma soma, uma resultante igual a zero, você vai dizer que a molécula é apolar. Agora, se você somar os vetores, se você fizer a soma vetorial de todas as ligações que tem na molécula e der uma resultante diferente de zero, você vai dizer que a molécula é polar. Tá? Então, resultante igual a zero, apolar. Resultante diferente de zero, a molécula é polar. Tranquilo? Fica calmo, sossegado, relaxa. A gente vai fazer um monte de exemplo disso daí. Então, pessoal, para eu fazer a polaridade de uma molécula, o que eu vou ter que saber? Eu vou ter que saber a polaridade das ligações. E eu vou ter que saber a geometria da molécula, porque eu vou ter que somar esses vetores no espaço, tá certo? Então você precisa saber qual que é a distribuição desses átomos no espaço, qual que é a geometria da molécula, coloca os vetores, se a ligação for polar, soma os vetores. Se você somar os vetores e a resultante for zero, você vai falar que a molécula é polar. Se você somar os vetores e a resultante der diferente de zero, você tem uma molécula polar. Tá bom? Então vamos dar uma lembradinha assim oral, porque se você quiser saber mais a fundo, tem que assistir a outra aula de geometria molecular, mas vamos dar uma lembradinha rápida aqui, ó. Quais são as 5 principais geometrias que a gente deu naquela outra aula lá? Tem a geometria linear, 180 graus, tem a geometria angular, tem a trigonal plana, tem a piramidal e tem a tetraédrica espacial. Tudo bem? Só para dar uma lembrada assim oral também, exemplo de molécula linear. Toda molécula biatômica é linear. Por exemplo, H2, O2, N2, isso é molécula linear. Agora, só moléculas biatômicas são lineares? Não. O CO2, por exemplo, também é uma molécula linear. Agora, exemplo de uma molécula angular. A água. A água é o principal exemplo de molécula angular. Exemplo de molécula trigonal plana. Pessoal, toda molécula do boro é trigonal plana. A gente estudou com vocês lá. Então, por exemplo, ó, BF3, BH3, essa molécula é trigonal plana. Qual que é o principal exemplo de molécula trigonal piramidal? Ou de piramidal com base triangular? Amônia. Amônia é o principal caso de molécula piramidal. Certo? E qual que é o principal caso de moléculas tetraédricas? As moléculas que têm o carbono quando fazem apenas simples ligações. Por exemplo, CH4. Nesse caso, eu tenho o carbono fazendo só ligações simples. Então, o CH4 é uma molécula tetraédrica. Tá certo? Então, aqui foi uma revisãozinha oral rápida. Lá na outra aula, você vai ver isso com mais detalhe. Pessoal, agora nós vamos começar a discutir exemplos. E eu aqui fiz questão de pegar os exemplos que mais caem em vestibulares. Então, vamos supor que a teoria fique difícil para entrar na sua cabeça. Se você lembrar esses exemplos aqui, você mata quase todos os, né, que costumam aparecer em provas. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos pegar o cloro. Gente, o cloro é Cl ligado no Cl. Tem diferença de eletronegatividade? Não, porque os dois átomos são iguais. Se não tem diferença de eletronegatividade, se os átomos são iguais, você diz que a ligação é apolar. Você lembra? Se ela é apolar, não tem polo, não tem vetor. Vetor é só quando a ligação for polar. Gente, se não tem nenhum vetor, porque a única ligação que tem aqui é apolar, a soma de vetores vai ser igual a zero.
então essa molécula aqui ela vai ser apolar. Tá bom? Só que eu vou dar bem mastigadinho para você. Olha o que eu fiz aqui, ó. Toda substância simples é apolar. Gente, por que que toda substância simples é apolar? Como os átomos são iguais, não tem diferença de eletronegatividade, então não vai ter polo. Se não tem polo, a soma de polos é zero. Aí a molécula é apolar. Então, coloca na tua cabeça. Toda substância simples é apolar. Tem exceção? Gente, só uma. O ozônio é a única molécula, né, de substância simples que é polar. A explicação é a seguinte, ó. Aqui está a fórmula do ozônio. Nós temos aqui uma dupla e uma dativa. Gente, só que no ozônio a gente pode ter ressonância. Essas ligações aqui, ó, elas podem ficar se mudando, elas podem mudar de lugar. Essa vem para cá, aquela vai para lá. Como tem um movimento de ligação aqui, como eu tenho ressonância na molécula, a gente vai ter uma distribuição de cargas aqui de forma heterogênea. Então, o ozônio, por causa desta distribuição heterogênea, por causa da ressonância, ele apresenta uma certa polaridade. Então, vamos lá. Guarda isso. Depois você passa para o caderno, viu? Toda substância simples é apolar. Qual é a única substância simples que é polar? O ozônio. Isso aqui costuma cair mais assim, segunda fase de vestibulares da Unicamp, da USP, da Unesp, do ITA, do IME. Não é muito comum isso aqui cair nos vestibulares normais aqui da nossa região. Mas é legal você saber, né, que o ozônio é a única molécula polar de substância simples que tem. Gente, até agora está sob controle, beleza? Se você quiser colocar fazer alguma pergunta, pode ir lá no chat, viu? Você escreve e beleza. Tá? A gente tira as dúvidas aqui. Agora eu vou dar uma continuadinha. Gente, o próximo exemplo é o gás carbônico. Nós aprendemos lá na outra aula que o gás carbônico ele tem geometria linear. Vamos lembrar por quê? Olha o átomo central aqui, o carbono. Tem uma nuvem de elétrons à esquerda e uma nuvem de elétrons à direita. Quando no átomo central tem duas nuvens de elétrons e dois ligantes, a gente diz que a geometria da molécula é linear. Então, o gás carbônico é linear. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? Oxigênio, lembra? Flúor, oxigênio e nitrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, você vai colocar um vetor apontando para o oxigênio, um vetor apontando para o oxigênio. Gente, só que o Luciano deu. Ó, quando você tem dois vetores na mesma direção e sentidos opostos, um anula o outro. Se ele tiver mesmo módulo, um anula o outro. Então, nesse caso aqui, ó, se você somar esses dois vetores, vai dar zero. Portanto, o gás carbônico é uma substância que tem molécula apolar. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, a soma dos vetores, né, é igual a zero. Beleza? Então, nós temos aqui uma molécula apolar. Próximo exemplo. Próximo exemplo, eu não sei se você está conseguindo enxergar direitinho aí, é o BeH2, é o hidreto de berílio. Moçada, olha, dá uma olhadinha aqui, ó, nessa estrutura. Eu tenho o berílio ligado em dois hidrogênios. Ao redor do berílio, eu tenho duas nuvens, ó. Você lembra que toda ligação simples conta com uma nuvem, né? Então, eu tenho duas nuvens ao redor do berílio. Por favor, alguém que entrou agora aí, coloca o microfone no mudo, por favor, porque dá uma interferência aqui. Viu, moçada? Então, voltando, ó, eu tenho o berílio e eu tenho duas nuvens de elétrons ao redor dele, duas nuvens. E são dois ligantes, ó, dois hidrogênios. Está lá na outra aula. Duas nuvens e dois ligantes, a geometria é linear. Inclusive, um assunto que a gente vai ver mais à frente, o berílio ele faz hibridação sp. Por isso que ele não segue a regra do octeto. São dois elétrons aqui, dois aqui. São 4 elétrons. Mas como ele sofre hibridação, a gente vai estudar isso, ele não precisa seguir a regra do octeto. Moçada, se a geometria é linear, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vai ter um vetor apontando para o hidrogênio
para esse lado e um vetor apontando para o outro hidrogênio, lá do outro lado. Então, você vai ter dois vetores de mesmo módulo, porque a ligação é a mesma direção, porque está sob a mesma reta, só que um vai apontar para a direita, o outro vai apontar para a esquerda. Se você somar os vetores, vai dar 0. Então, aqui nós temos também uma molécula apolar. Tá? Então, o BeH2 é uma molécula também apolar. Continuando. Próximo exemplo agora vai ser o SO2. O SO2 chama-se dióxido de enxofre. Tá certo? Gente, olha a estrutura de Lewis dele aqui, ó. Vamos olhar o átomo central. Eu tenho uma dupla, você aprendeu que a ligação dupla conta como uma nuvem. Aí eu tenho uma ligação simples do lado de cá, mais uma nuvem. E eu tenho um par de elétrons não ligantes. O par de elétrons não ligantes também conta como nuvem de elétrons. Então você vai ter, nesse caso aqui, uma, duas, são 3 nuvens de elétrons. A dupla é uma nuvem, a outra ligação aqui, ó, que é uma ligação dativa, né? É uma nuvem também, e esse par de elétrons não ligantes é outra, são 3 nuvens e apenas 2 ligantes. Lá na outra aula eu te falei, quando tem 3 nuvens e 2 ligantes, a geometria da molécula é angular. Tá certo? Eu coloquei essas duas estruturas aqui, porque o SO2, aqui você tem uma dupla, aqui você tem uma dativa. Você pode mudar de posição sem mexer nos átomos. Então, o SO2 é uma molécula que apresenta ressonância, igual ao ozônio, que eu te falei, certo? Esse movimento de elétrons aqui chama-se ressonância, tá bom? Agora, moçada, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui uma ligação entre o O e o enxofre. O O é mais eletronegativo, então vai ter um vetor apontando para o O. E aqui vai ter outro vetor apontando para o O. Só que esses vetores, eles não estão na mesma direção, ó, tá? Quando você tem mesma direção em sentidos opostos, a soma dá 0. Mas nesse caso aqui, pessoal, ó, um vetor está para cá, um vetor está para cá. Se você somar os dois, vai ter uma resultante diferente de 0. Se a resultante é diferente de 0, você tem aqui uma molécula polar. Tá bom? Eu sugiro que você depois assista esse vídeo novamente, tá? Olhe essas telas que eu vou enviar para você, esses slides. Pega esses slides, pessoal, passa para o caderno, copia como se você estivesse copiando da lousa. Às vezes você pensa assim, mas isso vai fazer eu perder tempo. Não faz. A hora que você está passando para o caderno, você está aprendendo. Então vamos fazer a coisa certinha. Hoje eu já estou feliz que a gente tem mais participantes do que a aula passada. Gente, agora vamos ver o caso do BF3, o trifluoreto de boro. Bom, aqui está o boro. Ó, uma ligação, mais uma, são 3 nuvens de elétrons. Cada ligação simples aqui você conta com uma nuvem de elétrons. 3 nuvens de elétrons. E são 3 ligantes, ó. Tem 3 flúors ligados ao boro. Quando você tem 3 nuvens e 3 ligantes, está lá na outra aula, a geometria trigonal plana. O boro, ele sempre faz hibridação sp2, certo? E toda vez que a hibridação é sp2, a geometria trigonal plana. Bom, aqui você vai ter que dar uma olhadinha, porque nós vamos ter que lembrar um pouquinho do Luciano, tá? Ó, o flúor é mais eletronegativo que o boro. Então eu vou ter um vetor apontando para o boro, para o flúor, mais um vetor apontando para o flúor, mais um vetor apontando para o flúor. Gente, só que tem um detalhezinho. Quando a geometria trigonal plana, o ângulo entre as valências é 120 graus. E você aprendeu com o Luciano, se você somar 2 vetores de mesmo módulo, cujo ângulo é de 120 graus, a resultante vai passar bem no meio deles e o módulo é igual aos módulos que você somou. Então, por exemplo, ó, vamos supor que fosse força, né, lá na física. Você vai somar 10 newtons com 10 newtons. O ângulo entre as forças é 120 graus. A resultante vai ser 10 newtons também. A resultante é igual ao módulo das 2 forças que você somou. Então, aqui, se eu somar esses 2 vetores, vai dar uma resultante para lá. Essa resultante para lá vai anular outra resultante. Moral da história. Quando você tem 3 vetores de mesmo módulo, vetores iguais, né, de mesmo módulo, não iguais, de mesmo módulo, cujo ângulo entre eles é de 120 graus, a soma deles sempre dá igual a 0. Então, a molécula, né, vai ser sempre apolar. Toda molécula que tem 3 átomos iguais ligados ao boro
vai ser apolar, porque essa soma aqui de momentos dipolares sempre vai ser igual a zero. Ok, pessoal? Agora, próximo exemplo. Esse aqui é o que mais cai. A água. Você está vendo que eu fui avisado que eu tenho mais 10 minutinhos, mas o que eu tenho para falar aqui é suficiente. Pessoal, na água, a gente tem 4 nuvens de elétrons. Aqui eu tenho uma nuvem mais uma, e você lembra que o oxigênio, na água, ele tem mais 2 pares de elétrons não ligantes. Então, a água ela tem uma geometria angular, que a gente já aprendeu isso daí. Se eu tenho uma geometria angular, eu vou ter um vetor apontando para o O, para lá, porque o O é mais eletronegativo, e vou ter um vetor aqui apontando para o O. Gente, esses vetores eles têm mesmo módulo, mas a resultante não vai dar zero, porque eles não estão na mesma direção e têm sentidos opostos. Não estão na mesma direção. Então, nesse caso aqui, ó, tem um vetor para lá, um vetor para cá. Somou os dois, vai dar uma resultante diferente de zero. Então, a água é uma molécula polar. Pelo amor de Deus, eu não posso ter nenhum aluno que não saiba que a água é angular, que ela é polar. Então, saiba para mim aí, ó, a água tem geometria angular. Quanto à polaridade, a água é uma molécula polar. Próximo exemplo. Amônia, NH3. Gente, a amônia, ela tem 4 nuvens de elétrons. Ó, 1, 2, 3 e mais um par de elétrons que não está sendo mostrado aqui, mas que está ao redor do nitrogênio. Quando eu tenho 4 nuvens de elétrons e 3 ligantes, a geometria é piramidal. Esse aqui está até fácil de olhar. Ó, vai ter um vetor apontando para o N, vetor apontando para o N e vetor apontando para o N. Gente, esses vetores estão, todos eles apontando para o mesmo ponto. Então, não tem nenhum vetor para anular cada um deles. Então, se você somar os vetores aqui, vai dar uma resultante diferente de zero. Então, a amônia, NH3, é uma molécula polar. Polar. Sem problemas? Próximo exemplo. CH4, metano. Gente, olha o carbono. Ao redor do carbono no metano, eu tenho 4 nuvens de elétrons, ó, 4 ligações simples. E eu tenho 4 ligantes, 4 hidrogênios. Quando eu tenho 4 nuvens e 4 ligantes, aula passada, tetraédrica espacial, tá aqui. Aí é o seguinte, ó, no espaço, se você pudesse ver isso no espaço, quando eu somo esses dois vetores aqui, dá uma resultante apontando para o carbono. Quando eu somo esses dois vetores, dá uma resultante apontando para o carbono. Então, você vai ter a resultante desse e resultante desse, vai cair em cima da mesma linha e os sentidos serão contrários. Então, a soma desses vetores aqui vai dar zero. Então, a molécula de metano é a polar. Tá ok? Agora, olha só como estou te dando tudo mastigadinho. O CH4 pertence a qual função? Hidrocarboneto, porque ele só tem carbono e hidrogênio. Gente, olha essa informação aqui. Todo hidrocarboneto é apolar. Certo? Então, quando você vira um hidrocarboneto, já pode colocar, ele é apolar. Aqui eu coloquei ó, o propano, componente do gás de cozinha. A gente vai estudar isso nessa apostila 2. O propano é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Ele é apolar. Quando eu estiver dando química orgânica, eu vou falar para você que esse composto aqui, ó, chama-se benzeno. Você pode representar assim, assim ou assim. Mas como ele só tem carbono e hidrogênio, ele é hidrocarboneto. E o que eu acabei de falar para você? Todo hidrocarboneto é apolar. Gente, sossegado? Aí, eu vou dar uma dica para você de compostos de carbono. Olha só que dica interessante. Quando no carbono os 4 ligantes forem iguais, a molécula sempre vai ser apolar. Então, por exemplo, ó, desculpa, lá no CH4, eu tinha 4 hidrogênios ligados ao carbono. 4 ligantes iguais no carbono, a molécula fica apolar. Aqui no tetracloreto de carbono, eu tenho 4 cloros ligados ao carbono. Toda vez que eu tiver 4 ligantes iguais no carbono, você vai ter uma molécula apolar. Pessoal, agora, se pelo menos um desses átomos for diferente, a molécula já fica polar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quer ver? Aqui em cima, os 4 ligantes são iguais. Então, a molécula é apolar. Aqui eu coloquei um ligante diferente. Se pelo menos um for diferente, você diz que a molécula é polar.
Então, aqui nós vamos ter uma molécula polar. A anterior é apolar, porque os 4 ligantes são iguais. Mas essa daqui é uma molécula polar. Esse composto aqui chama-se tricloreto de carbono, ou triclorocarbono, é o clorofórmio. A gente vai estudar isso na química orgânica. Lembra que eu tinha lá na outra aula passado 2 exemplos para você que saem do normal das geometrias? Um era o PCl5. Gente, o PCl5, como todos os átomos são iguais ligados a ele, quando você soma os vetores, dá uma resultante zero. Então, PCl5 é uma molécula polar. Isso acontece também no SF6, tá? Como todos os átomos são iguais, a hora que você soma esses 2 vetores, anula aquele ali. Aqui eu vou ter um vetor para cima e um vetor para baixo. Eles vão se anular. Então, tanto no SF6 quanto no PCl5, a resultante vai dar zero. Então, as duas fórmulas que saem do normal, né, PCl5 e o SF6, são moléculas apolares. Só para dar uma lembradinha, a geometria do PCl5 é chamada de bipirâmide trigonal. Tá certo? Tem autor que chama de hexaédrica também, mas essa é o que mais cai. Bipirâmide trigonal. E a do SF6, ela tem geometria octaédrica. Os dois, tanto o PCl5 quanto o SF6, são moléculas apolares. Joia? Agora, eu vou lembrar com vocês o que é um composto anfifílico. Gente, composto anfifílico é aquele que tem na mesma estrutura um grupo polar e um grupo apolar. Tá? Então, se na mesma estrutura uma parte da molécula for polar e uma parte for apolar, você diz que a substância é anfifílica. O exemplo principal aqui, os 2 exemplos, né? Sabão e detergente. Olha o sabão. Ele tem uma cadeia carbônica. Eu não falei para você que toda cadeia carbônica, todo hidrocarboneto é apolar? Então, essa parte aqui, ó, é apolar. E o grupo funcional do sabão, gente, a gente vai aprender, viu? O que é um sabão. Sabão é um sal de ácido carboxílico. Isso a gente vai aprender na química orgânica. Mas eu queria que você olhasse que aqui nessa pontinha, ó, eu tenho polos. Então, essa parte aqui é polar. E a cadeia carbônica é polar. Quando na mesma estrutura nós temos uma parte polar e uma parte apolar, você diz que o composto é anfifílico. Uma curiosidade, a gente vai depois estudar a química orgânica. Aqui eu tenho C dupla O e o metal. Então eu digo que isso aqui é um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico é sabão. Nós vamos aprender a fazer isso daí, tá? Agora, se eu tenho SO3- Na+, isso aqui a gente vai aprender que é um ácido sulfônico. É um sal de ácido sulfônico. Sal de ácido sulfônico é detergente. Mas eu não vou entrar muito em detalhe agora não, porque lá na orgânica a gente estuda isso aqui com muita calma. Mas dá uma olhadinha aqui nesse detergente. Ó, aqui eu tenho polos, ó, carga negativa e carga positiva. Eu tenho polos. O polo, é óbvio, vai conferir, né, uma polaridade à estrutura. Então aqui eu tenho uma parte polar. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica. Toda cadeia carbônica é apolar. Então, como na estrutura eu tenho uma parte polar e uma parte apolar, eu digo que esse composto aqui é um composto anfifílico. Então, anfifílico, na mesma estrutura, tem uma parte polar e uma parte apolar. Lá na química orgânica, eu vou falar para você também o que é anfótero. Anfótero é quando tem caráter ácido e caráter básico dentro da mesma estrutura, anfótero. Agora, anfifílico é quando na mesma estrutura tem uma parte polar e uma parte apolar. Os 2 principais exemplos são os sabões, né? Que você tem um sal de ácido carboxílico que a gente aprende na orgânica e um sal de ácido sulfônico que a gente aprende também lá na química orgânica. Ok, pessoal? O que eu tinha que falar para você hoje é isso. E aqui eu estou já sendo avisado que falta menos de 1 minuto para terminar. Então eu vou repetir para você, viu? A hora que eu acabar, eu vou mandar isso para você através do plural, ok? Aí você pega o vídeo, assiste de novo se for necessário, e pega essas telas e se passa para o caderno, ok? Gente, faça exercício da apostila. Muito obrigado para vocês. Uma boa semana, viu? Um abraço. Tudo de bom.